A Taça de Portugal voltou à estrada. O troféu Conselho Oliveira de Azeméis foi a segunda de 5 provas que integram o calendário da competição. Uma corrida organizada pela Escola de Ciclismo Bruno Neves. É um percurso duro, é um percurso citadino a passar nas vilas e nas freguesias do Conselho de Oliveira de Azeméis. Depois disso, uma primeira passagem pela meta e iremos em direção à Arouca e à Serra da Freita. Naturalmente que a partir daí as dificuldades vão ainda aumentar e teremos a chegada à Carregosa. Penso que vai ser uma boa jornada desportiva. Pedro Paulinho, da LA Alumínios Antarte, venceu a primeira corrida da Taça de Portugal em Albergaria à Velha e por isso liderava a competição. Etapa muito dura, mas também é a segunda etapa e temos mais 3 pela frente e partimos a vantagem, o que é muito bom. Daniel Freitas, do W52 Futebol Clube do Porto, tinha sido segundo na primeira prova da Taça e procurava aqui o assalto à liderança. Partida dos 94 corredores para os 137 quilómetros deste troféu Conselho Oliveira de Azeméis, com a ligação entre Fajões e Carregosa. Logo no início começaram os ataques. As 3 metas volantes estavam nos primeiros quilómetros e 5 corredores conseguiram isolar-se na dianteira. António Carvalho e Daniel Freitas, do W52 Futebol Clube do Porto, Samuel Magalhães, do Loltano Hospital de Lolé, Walter Pereira, do Sporting Tavira e Nuno Almeida, da EFAPEL, que passou na frente na terceira meta volante, logo ao quilómetro 22 e no final ia subir ao pódio para vestir a camisola verde desta classificação. O pelotão estava a cerca de 30 segundos dos fugitivos e por isso aconteceram mais ataques de alguns corredores que conseguiram juntar nos homens da frente. Ficavam destacados 8 fugitivos. Antes da subida à Serra da Freita, havia por discutir 3 montanhas de terceira categoria e Walter Pereira amealhou os pontos suficientes para conquistar a camisola azul de rei dos trepadores. Lá atrás, o grosso da coluna era comandado pela LA Alumínios Antarte, na defesa da liderança da Taça de Portugal, que pertencia a Pedro Paulinho. A diferença era curta para a dianteira e no pelotão continuavam os ataques. Ficavam 13 homens na fuga. A equipa mais representada era o W52 Futebol Clube do Porto, com 5 corredores. Depois vinha a grande dificuldade do dia, a subida à Serra da Freita, quase 20 km até ao alto, nesta contagem de primeira categoria, onde começaram as movimentações e o grupo ficou fracionado. João Benta, do Loltano Hospital de Lolé, Joaquim Silva, do W52 Futebol Clube do Porto e o espanhol Miguel Crespo, dos Supermercados Frois, isolaram-se na dianteira. Os fugitivos ganhavam mais de 3 minutos para o pelotão, onde Pedro Paulinho e LA Alumínios Antarte passavam por dificuldades. César Fonte, do Rádio Popular Boa Vista, e Johnny Brandão saíam do pelotão para tentarem alcançar os homens da frente. Mas os únicos que juntavam eram os corredores que tinham descolado da fuga. Freitas resistia à Freita e era o mais sério candidato a assumir a liderança nesta Taça de Portugal. A vitória no troféu Conselho de Oliveira de Azeméis ia ser discutida pelo grupo de fugitivos. Na chegada à Carregosa, João Benta ainda arrancou para o triunfo, mas foi ultrapassado por Juan Ignacio Pérez. O espanhol do W52 Porto venceu a corrida. O companheiro de equipa Daniel Freitas foi terceiro e chegou ao comando da Taça de Portugal. Joaquim Silva foi quarto e os Dragões também ganharam coletivamente. Da gusto correr, ¿no?, con este equipo. La verdad es que aquí al final intentamos tenerlo todo un poco controlado, tanto con Daniel Freitas, conmigo, que somos más rápidos, pues teníamos 2 bazas y bueno, pues aquí al final el último repecho que se hacía duro, la carrera en general ha sido muy dura. Pues he podido ser el más fuerte, el más rápido. Na luta pelo lugar de melhor jovem, João Rodrigues foi melhor do que Gaspar Gonçalves, no 16º lugar, e assegurou também para os Dragões a camisola branca da juventude. Vamos para todas as corridas com a ideia de ganhar. Hoje, mais uma vez, conseguimos a vitória. E eu consegui estar na frente com os melhores. Eu e o Gaspar Gonçalves também seria um justo vencedor. Mas no final fui mais forte e estou bastante contente com as minhas sensações. Um dos derrotados do dia foi Pedro Paulinho, da LA Alumínios Antarte, que cortou a meta no 26º lugar, a mais de 9 minutos do vencedor, e perdeu a liderança da Taça de Portugal
para Daniel Freitas, do W52 Futebol Clube do Porto. Esta corrida era bastante dura para as minhas características, então resolvi na parte inicial tentar estar na frente, para possivelmente depois na subida à freita poder ser caça ou descair um pouco e conseguir fazer alguns pontos na etapa. Acabou por correr bem, ganhamos a etapa, fizemos terceiro e quarto, consegui chegar à liderança e isso era o nosso objetivo. Daniel Freitas lidera a Taça de Portugal. A terceira corrida pontuável para a competição é já este domingo, também em Oliveira de Azeméis. É o 8º Memorial Bruno Neves.